Então, o que aconteceu? Eu fui, na época, eu fui para os Estados Unidos. Que bom. Aí eu fui levar até uma esposa de um cara com 2 filhas para lá. Imagina. O cara tinha ido para lá antes, né? Mandou uma carta dizendo que tá tudo bem. Que podia a família dele, eu ia levar ele junto. Pô, chegou lá, o cara não falava inglês, só tinha recebido um salário em cheque, em dólar, e tinha que abrir conta no banco. Aí quem foi pro banco com ele para abrir conta? Eu. Sábado à tarde no banco. E foi a minha primeira viagem para lá. Ó, vamos continuar essa história aqui, mas antes a gente tem que apresentar aqui que mais um episódio aqui na JMK. Tá, vamos E lá. aqui, ó, do meu lado com vocês aqui nesse segundo episódio, falando sobre mecânica, falando sobre segurança, qualidade e garantia. Ó, do meu lado aqui tá o João, que é sócio fundador da JMK. Na minha frente tá o Marcinho aqui, sócio fundador da JMK. Você no primeiro episódio conheceu toda a história da JMK, como surgiu, como nasceu aqui no Rio de Janeiro. E hoje nós temos um convidado aqui, seu Hilário, especialista, professor, mentor, e vai passar muitas informações da mecânica de ontem, de hoje e de sempre. Não é isso? Do futuro. Claro. Então tem muito assunto pra gente conversar aqui. E tem bastante. Então, Tem seja muita bem-vindo história, né? e acompanha aí mais um episódio. Vamos pra cima. E o mascote tá aqui também, o mascote, ó. O cara garoto propaganda. Dá uma boa noite pro pessoal aí. Boa noite. Buenas noches. Normal. Buenas noites. Boa noite. Então vamos lá, ó. Se apresentem aí, fique à vontade. Cada um se E apresenta. vamos fazer as perguntas pro especialista. Como é que tá a mecânica hoje? Tá com vocês, por um, pô. Vocês que por um. entendem Vamos esse lá. assunto aí. Ou por um. Vamos que vamos. Seu Hilário, como começou a jornada do seu Hilário? Me fala dos motores de antigamente, né? A minha história começou na realidade o seguinte: eu tinha o quê? 10 para 11 anos. E o dono da casa onde eu morava tinha um modelo A que só pegava no empurrão e na manivela. Pra você ter uma ideia. E aí eu ajudava a empurrar o cara, ou mesmo dava uma manivela para pegar. Quer dizer, eu passei a gostar de. E aí, com 16 anos, eu comecei a trabalhar em oficina autoelétrica. Era no serviço Bosch, que era a maior oficina de São Leopoldo lá na época. E aí, o que aconteceu? Eu era o único eletricista que fazia curso à noite, ou seja, 9 horas por dia na graxa, depois eu caminhava 10 quarteirões para ir para a escola, a aula terminava 10h30 da noite, chegava em casa meia-noite, aí tinha que jantar, levantava às 6 horas da manhã, às 7 horas varrer a oficina, primeira função. O que tu começa na oficina? Ajudante de mecânico. Lavar a peça. Lavar peça. Hoje E ninguém lava mais, lavava a não. peça com gasolina daquela, que deixava a mão branca. E hoje em dia chega o ajudante, manda Ele lavar quer- a peça, não quer lavar, né? Não quer meter a mão no... Não quer meter a mão na graxa, unha feita, né? Unha francesa em gel, hein? Ó, Verdade, o sério. pessoal hoje, os mecânicos, estão usando unha francesa em gel. É verdade Sério, isso mano? aí? Não, ainda não, ainda Isso. não. Na DNK não tem isso aí. Na JMK não, ainda não, né? Mas se Aí você que usar, não tem aconteceu? problema, não. Aí eu trabalhei nessa oficina durante 4, quase 5 anos. E eu era muito zoado porque dos 16 aos 18 eu era menor de idade, eu ganhava meio salário mínimo. E todo mundo, você é engenheiro, aí fazendo curso à noite, a gente ganha muito mais que você. Aí quando eu saí da oficina, em 73 foi isso, eu fui trabalhar numa empresa que hoje é Max, lá no Sul, que na época fabricava empresa agrícola. E eu entrei como estagiário e 3 meses depois eu já ganhava, na época eu ganhava 240 por mês na oficina. 3 meses depois eu ganhava 900 já, como chefe de seção já. Pô, como é que botaram um moleque com 20 anos, chefe de seção, numa coisa que eu não entendia nada, solda. Só que os caras achavam, esse moleque aí tá muito... sabe como é que é pessoal de produção, né? Se tem uma chance de não trabalhar, o que eles faziam, por exemplo? Eu achava que eu não ia descobrir, né? Desligava o fio terra da máquina e me chamava. Pô, Hilário, pifou a máquina aqui. Eu olhava assim, meu irmão, quem sabe você religa aquele fio terra que você desligou, a máquina volta a funcionar. Pô, os caras ficavam... Buscava o espaço, né? Entendeu? Aí eu trabalhei depois em projeto industrial, ou seja, isso que eu uso hoje, de inventar ferramenta, de criar, eu trabalhei durante 5 anos, na época da engenharia, eu trabalhei 5 anos em projeto industrial. Elétrica, mecânica, hidráulica, dia todo na prancheta e de noite na faculdade. Entendeu?
Legal. Faz aí, E Márcio. aí eu só fui voltar para a área automotiva de novo em 80 e começo de 85. Eu falei, né? Na época a Bosch estava procurando um engenheiro eletrônico que entendesse de motor e que falasse alemão fluentemente. E aí o que aconteceu? JMK alemão, como é que fala aí? É a mesma coisa, JMK. É, como é que fala? Como é JMK que fala? Me fala, me fala. É JMK. 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 Aí o que aconteceu? Na realidade, esse trabalho eu peguei também, porque numa das firmas que eu trabalhei de engenharia, na época eu tinha 28 anos de idade. E aí, você imagina uma coisa assim, tudo que firma que eu trabalhei, os maiores pepinos, lá para o lado que ele resolve. Aí foi muito, muito gozado o seguinte, eu tinha 28 anos de idade e eu peguei uma firma de engenharia. E nessa firma de engenharia, eles tinham pego um projeto de um porto lá em Rio Grande. E quem fez o projeto foi o engenheiro alemão. Aí um belo dia chega meu diretor na minha sala. Hilário, como é que tá teu alemão? Pô, teu alemão? Doutor, é o seguinte, eu falo alemão em casa com meu pai, falo dialeto, nunca conversei com ninguém da Alemanha, nunca li um livro em alemão e nunca fiz um curso em alemão. O que ele falou? Chuta o que ele falou. Rua. Chutei. Confie na sua competência. Você vai Vai ter pra tempo Alemanha. para aprender. Eram 5 da tarde. Amanhã, às 8 horas, tu tem entrevista com um cara que veio da Alemanha. Te vira. Amanhã já. Amanhã. Aí tive que me virar, né? E correu tudo bem. Aí eu fui fazer curso, fui É aprender. diferente. Quer dizer, eu peguei aquela vaga na Bosch da Alemanha, que eu voltei para a linha automotiva, em parte por causa disso. O senhor ficou quantos anos lá na Alemanha? Na Alemanha eu fiquei. Não fiquei um ano, não. Fiquei só 90 dias. Lá, fazendo curso Mas nesses 90 dias eu fiz 9 cursos. lá. Eita. Conheço mais a Alemanha que o Brasil, geograficamente, porque lá tu pega um trem, ia para uma cidade, pegava uma bicicleta e conheci toda a cidade, por exemplo. Aí conheci parente meu, lá de 5 O gerações senhor é para alemão trás. mesmo, né? Não, sou Família. brasileiro, mas minha Brasileiro. família. E o mais gozado é o seguinte: que eu falava alemão em casa com meu pai, e quando eu fui para a Alemanha, aconteceu um lance muito gozado, que chegou um cara assim e falou assim: pô, faz tempo que você não vem aqui, hein? Eu falei assim: sim, faz tempo. Fazem 150 anos que eu não venho aqui. Eu falei: mas como 150 anos? Eu disse: não, é aqui é o seguinte, aqui. Mas como é que o senhor fala alemão? O mesmo dialeto daqui. Lá tem muito dialeto, né? Uhum. Aí eu expliquei: olha, é o seguinte, aqui meu tetravô, 5 gerações para trás, saiu desse porto aqui. Foi para o Brasil. E aí até a minha geração casou alemão com alemão. E então em casa eu falava alemão com meu pai. Então, e eu sempre gostei de idioma, né? Eu estudei em colégio de padre, aí eu estudei alemão, inglês, francês, espanhol, italiano, latim e grego. Na escola, no colégio de padre. Quer dizer, eu peguei uma base, sei lá, de idioma, então eu pego hoje em dia manuais em inglês, manuais em... Consegue. Ô, Hilário, esse sotaque que o senhor tem, o senhor sempre morou no sul? Eu morei no sul até 85. Aí fui para Bosch. Aí em 90 voltei para o sul, fiquei um ano no sul, voltei para cá de Então, novo. tu ficou mais tempo lá no sul do que por aqui, então. Eu morei em Porto Alegre, Deixa morei aqui 11 pra anos. Maurício Né? marcar. Quer dizer, lá em Porto Alegre, eu abri a minha primeira empresa de curso em Porto Alegre em 1900 começo de 90. E qual era o meu plano? Porque eu fui chamado numa empresa lá em Porto Alegre, porque é o seguinte, em 88, antes de lançar o Gol GTI, aliás, em 86, o cara fala assim, o primeiro cara com injeção no Brasil apareceu quanto? Primeiro carro? É. Acho que em 90. 86. Começou a aparecer carro na oficina em 90, mais ou menos. 90 é a primeira. A Chuta uma, Só 96. Só que em 86, o que aconteceu? Eu estava na Bosch. Eu tinha vindo da Alemanha, eu tinha feito um curso de um sistema de injeção da Mercedes 190E. Foi o primeiro curso que eu dei na Alemanha, inclusive. Eles alugaram um carro, eu fiz um curso na Bosch. E aí, uma das coisas é que uma prática, o cara que fez o curso tinha que dar o curso nas oficinas.
E aí eles alugaram uma Mercedes desse tipo, e a gente fez uma viagem, pô, o cara era maluco, o cara andava... Sabe qual é a média que ela fazia na estrada lá com as Mercedes? O instrutor lá, 215 por hora era a média que ele fazia no carro. Lá tem pista, né? Pista boa, né? Aí, esse sistema de injeção, casualmente, o que aconteceu? Eu vim da Alemanha, fiquei na Alemanha 3 meses só, voltei em agosto de 85. Começo de 86, aconteceu o seguinte, a Volkswagen começou lançou no mercado um carro que não era para o mercado nacional, era o Fox. O que era esse Fox? A carroceria de um Voyage nosso, Voyage antigo, tá? Com motor 4 cilindros, com injeção Bosch, que vem da Alemanha. Vem tudo da Alemanha, o motor e a injeção, e era montado aqui na Volkswagen. Só que ninguém na Volkswagen sabia nada de injeção. Aí eles foram procurar a Bosch, que a injeção era a Bosch, né? E primeiro eles procuraram a engenharia da Bosch para dar instrução. Aí alguém descobriu lá que eu tinha feito o curso daquele sistema na Alemanha. Disse, olha, Ariel, tu vai montar o curso para dar dentro da Volkswagen. Aí o primeiro curso que eu dei no Brasil foi desse sistema. Legal. Em 86. Eu já tenho até hoje uma carta em Até que eu casa. nasci. Tá? Né? Aí o que aconteceu? Tudo bem, o curso lá passou. E em 88 que foi lançado o GTI. Só que em 88 eu saí da Bosch. Eu fui para os Estados Unidos. Quando eu voltei, alguém me descobriu em São Paulo e conheceu Osmar Santos. Sabe quem foi Osmar Santos? Não é estranho o nome, não, mas não tô lembrando aqui agora. Ele foi um cara muito famoso, ele Pô, era bem me lembro. narrador de futebol, tudo mais. Ele é vivo ainda, só que foi um acidente. Ele tinha uma empresa chamada Nada. O que era essa empresa? Ela fazia sessão de foto e vídeo, na época, já para as montadoras, para lançamento de carro. E aí eles me contrataram, eles estavam dentro da Volkswagen fazendo trabalho para a Volkswagen, eles me contrataram para mim fazer o briefing, sabe o que é um briefing, né? Sim. Fazer o briefing da sessão de vídeo e foto para lançar esse carro. Aí eu fiz até eu me senti um diretor de cinema, né? Eu tive que redigir todo o roteiro de que ia ser falado e tudo mais. Terminou esse serviço. Aí o que aconteceu? A Volkswagen tinha que fazer o manual do carro. E quem ia fazer? Sou Hilário. Já que eu estava lá dentro. Legal. Aí eu fiz todo o manual de como checar, aquela explicação de como funciona o sistema de detonação, que na realidade o GTI andava que é o cão o carro, mas não era tanto pela 1.8, injeção. né? Não, 2.0. 2.0. O carro fazia 13 por litro na cidade. Turbo. Motor AP. Não era Não, motor turbo AP, não. motor AP. Motor AP 2.0. 2.0. Tá? Ele fazia muito mais por causa da ignição mapeada, que tinha um sensor de detonação, e eu tive que explicar todo esse funcionamento, Processo. de como isso funciona, entendeu? Então hoje, por exemplo, no meu curso de mecatrônica, quando eu falo, que os caras passam um scanner e falam assim, não, sensor de detonação. Nem sempre é o sensor. E aí que surgiu a ideia, eu já fazia isso, quer dizer, você achar a causa do defeito. A consequência é esse sensor acusar que está batendo pino. Agora, para você saber qual é a causa disso, tem várias coisas. Tem vários sintomas. E aí entra, por exemplo, prático. Tá? Prático. Teve um caso aí em Angra dos Reis. Fui visitar uma oficina, porque teve uma época que eu dei curso lá. Fui visitar uma oficina e estava um cara com um Vectra 2.2 e o carro não andava. O carro não andava e ninguém achou defeito. Eles só foram achar o defeito, por acaso, quando eles desmontaram o motor. O que tinha acontecido? A galeria de água de um dos cilindros estava entupida com ferrugem. O que provocava isso? O motor começava a bater pino e tinha esse sensor. O módulo atrasava o ponto e o cara perdia potência. Pensava que era E ninguém fora do achava, ponto. trocaram o bico, bomba, fizeram o diabo e ninguém se fragou de olhar o arrefecimento. Olha só, coisa Exemplo. simples, né? Exemplo, tá? Então, Achar hoje em dia. então, a partir desse conhecimento lá que eu tive lá atrás, tem coisas que eu, hoje em dia... Hoje em dia usa. Então, por exemplo, essa semana passada, um cara botou num grupo aí, porque eu troquei o sensor, troquei bobina, troquei... Você viu o arrefecimento? Não vi.
Às vezes é um sensor de temperatura, que hoje trabalha Não é junto, só o né? sensor, não é só o sensor, é a Conjunto, parte né? térmica, o conjunto. Uma válvula termostática que prende fechada, por exemplo. Isso. A água não circula, né? Aí o cara, não, vou passar um scanner aqui. Tudo é Scania, resolve. Se bem que nos carros novos, você sabe disso, né? Os carros novos eles têm um sensor na saída do radiador Sim. para o cara saber com o scanner que está entupido. É, Se ele souber ler. Os Né? carros novos, né? Hoje em dia Carro novo. Então a coisa vai evoluindo. Então, por exemplo, esse sistema de direção do Gol GTI, ele só tinha um sinal no módulo, que era pro bico. Um bico O só, resto né? tudo é. Não, bico só não. Era 4 bicos. já, né? 4. A única é um bico. Um bico é GM. A GM, a GM. GM. Tá? Costa tem um. E aí o que aconteceu? Logo depois que eu terminei esse manual do GTI na Volkswagen, não sei como me acharam também, uma empresa de Porto Alegre me chamou para trabalhar lá. A empresa era do grupo IOSP, não sei se você sabe, é do grupo da Rede Globo, né? Uhum. E eles tinham a empresa chamada Edisa. Essa empresa, qual era o trabalho dela? Ela pegava os módulos que vinha de Taiwan para implementar o software da injeção do Multec. Esse de um bico só, entendeu? Só que eles também trabalhavam com computador de bordo. Na época, porque esse computador de bordo, ele tinha até no carro carburado também. Aí eu fui incumbido de fazer o manual desse computador e tudo mais. Quer dizer, o primeiro curso que eu dei lá, de forma independente, nem foi de injeção, foi de computador de bordo, porque eu tinha montado recém a apostila e eles me demitiram no final de 89, tá? Porque qual era o meu plano? Como eu me ofereceu um salário muito bom, salário de 20 mínimos em Porto Alegre, era o dobro da média salarial da região. Eu pensei, bom, Poxa. essa firma é perto Na da minha época, família, pô, Na ela tá época, perto né? da minha família. É. Era mamão com açúcar. Pô, tô perto da minha família, ganhando um bom salário desses, o que eu vou fazer? Eu vou juntar um dinheiro, uns 3, 4 anos, E volta. e vou montar um curso com tudo que é recurso, com simuladores. Eu tinha visto coisa na Alemanha, né? Muitos simuladores e tudo mais. Eu ia arrebentar, é um curso top, né? Mas o que aconteceu? Assim que eu terminei o trabalho nessa empresa, me demitiram. Também foi uma penimba com o gerente também. Porque ele... Com medo de perder o espaço. Porque na realidade, qual foi Conhecimento, né? por exemplo, a motivação principal de ele me demitir? Ele viu que eu ia pegar o lugar dele. Porque que aconteceu? Essa empresa, imagina só, tu tem uma empresa com 50 funcionários. Você fabrica só um produto só para um cliente. O que acontece com a tua empresa se o cliente não quer mais o teu produto? Vai fechar. Só é um produto só, não tem vários? Não tem Então o que mais aconteceu? outros? Esse computador de bordo era uma coisa simplesinha, 3 botõezinhos e tudo mais. Era mais para informar o motorista, autonomia, velocidade média, temperatura externa, coisas básicas para o motorista. O que aconteceu? Um belo dia, na época lá, começou a vir, cada semana vinham umas caixas com 80 computadores, vinha da GM, supostamente com defeito. Aí quando passava na linha de produção, no controle de qualidade, tinha 1 ou 2 com defeito só. E aí a empresa deu ultimato, a GM, né? Disse, olha, aqui, está dando muito retorno, o seu produto está dando muito problema, se vocês não resolver, nós vamos cancelar o seu produto. E aí o que aconteceu? Chamaram o doutor Hilário. Aí o diretor me chamou, já com a passagem na mão e o voucher do hotel, em São José dos Campos, a fábrica do cadete. Dário, curto e grosso. Nós temos tal problema. Se você não resolver, eu estou demitido, você está demitido e todos os seus colegas estão sem emprego. Caraca. Te vira. Tá, vai lá. Resolve. Chegando lá, Chegando lá, O doutor Hilário resolveu. o que mais me surpreendeu foi a simplicidade da solução. Tá bom. Ou seja, o que acontece hoje em dia? Dá um defeito no carro, o cara, primeira coisa, troca o módulo. Deve ser um módulo defeito. Peugeot, então, é seu Hilário? Tá percebendo? O cara não caras tem condenam aquela muito. noção de saber Possa ser, né? que aquilo é um sistema eletrônico que depende de sinais, depende de elétrica, depende de um monte de coisa. A mesma coisa aqui, por exemplo. Não funciona isso aqui. Não, tá com defeito. Não vai ver como é que tá a tomada lá, por exemplo.
E era tudo efeito simples. Era sensor errado, que tinha 3 tipos de sensor de velocidade. Aqui no Rio, aqui em 95, foi isso. Peguei um Monza aqui, que desde novo, Monza com esse computador de bordo. Desde novo. Ele disse assim, ó, esse cara, quando eu vender, eu vou vender por um bom preço, porque está super econômico. Diz no computador que ele faz 20 por litro. Aí eu fui ver qual era o defeito. Os caras tinham colocado o sensor errado. Sensor de velocidade. Contava E ele contava a velocidade errada e o módulo calculava que era a aquilo que dava. autonomia. 20. Era esse defeito. E o Monza era 2.0, 2.0, né? Exato. Quer dizer, o problema era tudo coisa simples, Que não testa, né? sabe? E tu fica espantado, uma equipe de engenharia de uma fábrica, o cara, não é que não tenha, não sabe raciocinar. A mesma coisa aconteceu o seguinte, um lance uma vez, mesma empresa. Um cara da Petrobras, o cara trabalha com mainframe, não sei o que é isso, né? Trabalha com projeto todo dia com computador, um algoritmo, tudo mais. Aí o cara comprou um cadete GSI equipado com um computador de bordo. Engenheiro, cara. Aí o que aconteceu? Marcava tudo errado no computador. Voltou na concessionária, trocou 5 computadores. Mesma coisa. Aí me ligou o gerente, Dário, dá pra você ajudar aqui? Porque, porra, o cara tá querendo processar a gente aqui, tá puto, que, pô, o cara se sente ofendido, né? Um troço tão simplesinho, 3 botões, ele trabalha com um computador de grande porte e ninguém resolve. O cara trouxe o carro. Por isso que eu disse, a primeira ferramenta que tem que usar na mecânica é cérebro. Vixe, mano. Aí o que aconteceu? O cara me trouxe o carro, eu me sentei para dirigir o carro, eu vi logo que o que estava dando de dados errados no computador tinha a ver com sensor de distância, sensor de velocidade. Dei 3 quadros com o carro, Resolveu o problema. abri o capô, tinha um terminalzinho recuado. Ih, ficou bom. Muito obrigado. Foi embora. 10 minutos. Seu Hilário, a gente já fez curso com o senhor, né? A princípio, eu já fiz, o João já fez também, Sim. curso Uhum. com o senhor, e a gente gostou muito do curso do senhor. E aí, a princípio, a gente estava querendo trazer esse curso do senhor para o nosso funcionário, entendeu? Sim. Quantos cursos mais ou menos o senhor já deu? O senhor lembra mais ou menos da sua área Eu aí, do fiquei seu por curso? baixo aqui no Rio de Janeiro, uns 4 mil alunos, eu acho. Show de bola, muito bom. Porque é assim, ó, e sempre estudando, não para. E o senhor está falando de cadete aí agora, eu lembro que o senhor tem um motor de Vector e cadete dentro da sala, né? Tem um motor lá. Sério, Hilário? É. Tem. Quando eu fiz o curso com É só ele, botar os bicos no lugar, botar a bateria, ele botar ela liga e funcionar. tudo. E tem outra. Ele tem, ele tem a possibilidade de você simular 32 efeitos diferentes. Que bom. Tá? E eu acho que eu usei ele aquela vez. Usou Eu simulava um defeito e dava para o aluno aqui, ó, tá aqui essa ferramenta, o carro faz isso, o motor faz isso, te vira, entendeu? É claro que é um motor mais já antigo, 97 motor, mas o princípio de diagnóstico continua o mesmo. Não muda nada, entendeu? O que o senhor tá achando dos carros hoje em dia, da turbo, 3 cilindros, correia banhada a óleo? Mas acontece o seguinte, o que acontece? Tudo é feito hoje em dia para dar o quê? Em primeiro lugar, meio ambiente. Depois, conforto. Então, uma série de coisas novas aí. que vem para... E aí entrou o tal de downsizing. O que é downsizing? É motor pequeno, tira mais potência dele. Como é que faz? Tem que ter essas por exemplo, multi-air. Sabe o que é multi-air? Não lembro não. A Fiat usa um sistema Tem de... o multi-air que é o... Sistema de... a Fiat tem um motor. Ele faz o controle da abertura e fechamento de válvula eletronicamente Isso. para adaptar. Quer dizer, o cara faz 20 por litro. Economia. A economia, quer dizer, o que é? É meio ambiente, economia, tá? Conforto, Tem que fazer o correto. segurança, entendeu? Isso aí. Então, em função disso, o cara vai sofisticando, não tem jeito. Só que tem que Não tem pra como fugir, entendeu? ter, mas tem que fazer manutenção correta, né? Hoje em dia o Os galera caras usam óleo errado, tá? O cara usa aditivo de radiador errado, tá? Não usa a ferramenta adequada. Se tem essa por exemplo, você tem um torquímetro lá na oficina, não tem? usa o... Quantas vezes você já usou, já calibrou esse torquímetro?
Poucas vezes. Ou quase não. Que de repente, com o tempo, ele perde a precisão e você está dando torque errado. Aí Uhum. furou, queimou a junta que eu coloquei. Perdi. Verdade, é. Tá percebendo? Coisas Uhum. desse tipo. Pouca gente sabe. Por exemplo, como eu trabalhei em indústria, lá na tua oficina tem elevador, não tem? Tem 9. Motor trifásico ou monofásico? É, Trifásico. três diretão. O que tu acha que pode acontecer com o motor trifásico quando cai uma fase do. Ele queima uma fase e não Falar sobre funciona Então, como o que tem que acontece? funcionar. Como eu trabalhei em várias Daqui a pouco eu áreas, pergunto. inclusive industrial, tá? Aprendeu isso tudo, né, Celhar? Por exemplo, já quando imagina você ter um elevador só, queima o motor, o que tu faz? Aí Fica tem uma semana sem trabalhar, pô. ou trabalhar no chão. Você tem 9 elevadores, não tem? Temos 9 agora, graças a Deus. Mas como é que tu já queimou algum motor seu? Vários, já queimou vários. Por falta O de. que você fez para evitar que queime? Disjuntor primeiro. Coloca o disjuntor Não é seguro. para não passar Não, corrente existe, errada. não é passar corrente errada. Não. Mas existe outra peça que tem que botar, né? Existe Aquele. um relé falta de fase. Isso, Igual chuveiro, seu Hilário, aquele não, igual. não é igual chuveiro, não. Parecido, O né? relé falta de fase é o seguinte: ele interrompe completamente a rede elétrica quando falta uma fase. Tem que ver se E legal, sei lá, isso aí. esse Aí o que aparelho, acontece? se- Você não vai perder tempo, perder dinheiro. quer dizer, Não é muito caro um relé desse. Depois eu vou pegar no seu. Lá acontece muito quando queda de luz, né? Que vem. Sim, mas cada vez mais vai acontecer. É. Então, como é que qual é a tua precaução para fazer isso? Existe alguns disjuntores que têm essa finalidade, mas a maioria não. Hoje Ele em dia, aumenta a fase. hoje em dia, né, com os carros turbo, né? Os óleos específicos deles originais, os tem que caras usar o óleo querem. correto. Tem que trocar. Aí o dono do carro vê um cara na esquina vendendo óleo, ih, tá baratinho. Bota. É o que acontece. Prejuízo. Mas na realidade, o que teria que acontecer? Como eu falei, teria que criar uma campanha de conscientizar o dono do carro de tudo que ele pode fazer em termos de manutenção, até preventivo, Verdade. que não faz. Isso aí vem através da necessidade, né, Hilário? E É, o óleo, mas o óleo a original necessidade é tem. no bolso dele, mas Então, ele não, cara, o óleo original tem, só que o cara às vezes tem um carro hoje, não dá pra manter. Porque na verdade a gente tem um carro mas- hoje, não é nem da gente. A gente paga seguro caro, IPVA caro. claro. Então, o cara E quer cheio de cortar a buraco a despesa. pista. Ele quer cortar a despesa, ele começa dali. Aí ele acha que tirando um óleo daquele, tirando o óleo original, botando mais em conta, Sim, ele mas tá na medida ganhando. que você mostrar para ele, é prejuízo que ele vai ter. Prejuízo, por usar é. errado, Isso Mas aí. brasileiro é ele complicado. vai sentir no bolso. Sente sim. Mas é complicado. Até ele entender Tem isso. que entender que é o seguinte, até essa questão Isso aí tá ruim. de você fazer diagnóstico, por exemplo, tem gente que não cobra o diagnóstico. Eu sou de qual opinião? Tem que cobrar o Tem diagnóstico. que cobrar. Quando tu vai no médico, ele não te pede um monte de exame, tu já não paga Não. adiantado de exame. Não. Pergunta, se você não ficar bom, eu te devolvo o Devolve dinheiro. dinheiro. Primeiro lugar. Hein, doutor? É a mesma coisa. Primeiro lugar, você vai no médico, você paga a consulta. E ele te passa o quê? Exame pra você fazer. Paga Para exame, paga depois. adiantado. Depois o senhor volta a consulta para marcar a cirurgia e vai pagar a Isso não cirurgia. dá garantia que vai ficar bom. Isso aí. Aí hoje você passa o Scania, compra o Scania, aprende, aí tem que passar o Scania de graça? Paga manutenção todo mês. Não, dele. tem outra coisa, você compra o Scania Não. e tem que pagar Atualização. atualização. Não, aí paga o. Não, fora que tu vai gastar com informação técnica, ferramenta. Isso aí. Aí vai, ou não, Quer dizer, na realidade, é que eu te digo pra vocês, o dono do carro não tem ideia, ele acha que antigamente o cara deu uma orelhada lá, escutou, e tá, não existe isso. É o curioso, você é o verdadeiro curioso. Não existe. mecânico do YouTube. É, mecânico do YouTube. Aí, a gente vê muito por aí. E aí até a minha dificuldade de vender curso é essa aí também. Ah, não, mas isso aí que você vai falar, eu sei tudo. Nunca a gente sabe de tudo. Todo dia a gente aprende. Digo, cara, deve ser mágico, porque eu tô fazendo 72 anos. Quantos anos de sempre profissão? estudando, 56. Aí, 56 de profissão, gente. E não para. Não pode, Para você vai quê? parar de estudar? É, Não tem que parar. tem como parar. Entendeu? Seu Hilário, uma curiosidade, o senhor mexe nisso aí tudo, o senhor mexe em carro a diesel, não? Por Não, acaso? Não, porque exige. Quer dizer, mexo, tipo assim, ó, faço diagnóstico, né? Tu viu aquele vídeo lá daquela Mercedes lá? Sim. Aquela era diesel, seu Hilário? É Não. diesel. É.
Aí, o João tava querendo dizer, pegar um e já tem um O mecânico. que já. que Já tem uma acontece? mecânica diesel. Diesel, tem que tirar a bomba, tem que fazer, tem uma série de procedimentos. Por exemplo, o bico, tu tem que fazer, entrar com o scanner e Aquele bico. calibrar, É. uma série de coisas aí. Quer dizer, Bomba de alto, bomba de bomba de baixo, quer dizer, mas tem carro a gasolina que tem bomba de alto também. Tem. Injeção direta a gasolina, já tem. Entendeu? Mas é aquele negócio. Esse dia me ligou meu irmão lá do Sul, ele tem um Up, pô, ele faz 25 por litro na história dele carro. Econômico mesmo. tenho um também. É muito econômico mesmo. O que acontece? Aí ele me ligou, não, porque isso aqui tava falhando, o cara quer trocar a bomba de alta. O que que tu fez? Ah, troquei combustível. Só, pera um pouquinho. Você acabou de. Não tava com esse defeito. Que ele terminou. Você acabou de colocar combustível, meu irmão. Espera um pouco, troca de combustível, faz um teste prático. Não, que o cara quer trocar, não, peraí, não é assim. Ah, não, deve ser a bomba. Que teste? Ele fez algum teste? Não, não fez teste nenhum, só me disse que tem que fazer. Seu Hilário, por que que a maioria das vezes, não sei se o senhor está por dentro disso aí, que a gente passa o scanner, a sonda lambda sempre dá, a maioria das vezes. Sonda lambda, É sonda por causa do gás ou. Não, não é só por causa do gás. Acontece o seguinte: tudo que acontece em relação a misturar combustível, queima, vai ter como reflexo o quê? Na sonda lambda. Só que você tem que saber se o defeito é a sonda mesmo ou se é um problema de motor, problema de arrefecimento, mistura rica. né? Combustível também hoje muito ruim, adulterado, né? Ah, te contar um caso aqui, não vou nem citar Não, claro, local é. nem o local É que errado, foi. tá errado. Mas o que que aconteceu? A Meriva, minha esposa, Uhum. ela tá aí, eu pensei nesse posto que se dizia confiável, fazia 4 por litro o carro, 4,5 por litro. Motor 1.4, pode isso? Caraca. Isso é um absurdo, Quanto? praticamente. 4 Só que a por mulher, litro? a mulher, É um Eita! 5 por litro, fazia É 4,5 um por litro. Opala Ômega Porra, aí eu 4.1. fui ver, vamos testar o combustível. Só álcool. Não tinha álcool na gasolina, eles colocam um outro aditivo. Ah, pra não ter álcool. chama. Ele não sei bota, o que que ele é. bota tipo uma solvente, que eles botaram Sei junto lá com o que o que é. combustível. É. Não tinha álcool na gasolina. Meu Jesus. Aí quando eu troquei de posto, fui no outro posto, passou a fazer 6, 7. Cara, hoje a gente está passando bastante scanner lá, né, João? Então o que que Tá acontece? aparecendo muito erro de sonda lambda dando. Por quê? Por causa do combustível. Muita coisa de dá combustível muito Não erro. é combustível, é entrada de Adultera. ar. Tu tem que entender o seguinte: a sonda ela vai te acusar se a mistura tá rica ou tá pobre. Só Basicamente isso, é. Agora, por que disso? Que é uma caixinha de surpresa, né? Sam? Pode ser entrada de ar, pode ser combustível. O gás também dá interferência, né? É, mas o gás é quando o cara não coloca o tal de motor de sonda lá. Porque tem que enganar correto, o motor, né? Tem que enganar o motor. Porque o gás é outro combustível. E se deixar a sonda do jeito que tá, ela vai ler como se tivesse mistura pobre. Hoje em dia, se você não tiver tecnologia, você fica para trás, cara. Hoje tá. Tem que investir em E ferramenta, mesmo a né, parte de Hilário? scanner, por exemplo, eu tenho um da Napro. Tá? Qual? Napro. Napro. Eu tenho dois, inclusive, o mais antigo. Eu fui atualizar. Eu fui atualizar e eu não ia sair quase preço novo. Eu parcelei lá. Porque eu não uso muito, só uso no curso. Tá? Mas, enfim, eu tenho aqueles OBD que tem agora. Os menorzinho, né? Os Menorzinho, pequenos, aquele né? de celular, mas aquilo é só Telefone. quebra Aquilo é galho. só um quebra-galho, Quebra velho. galho. Então tem gente, eu tenho oficina que eu conheço, tem aquilo ali. O da gente é o Raven. É muito bom. Muito Raven. bom também. Muito bom. Só que é o seguinte, a gente tem, né? Porque a gente vai fazer curso agora, aprender mais, dar diagnóstico correto 100%. Então a gente hoje fala assim, não, vocês a gente Agora já não- vai entrar mais osciloscópio, tem uma série de coisas Isso, a aí a mais, gente né? passa, ele te dá mais ou menos uma noção, né? A gente ficou muito tempo assim, fizemos um curso com o senhor e agora vamos fazer mais os cursos esse ano que vem, não vamos parar de fazer curso, estudar, focar mais Esse é o nisso, caminho, entendeu? Não tem jeito. Como eu disse, eu também não sei tudo, mas estou sempre estudando, sempre tem coisa nova, tem coisa que. tal coisa, quer dizer. Tem que Porque pesquisar. hoje em dia não é só a galera da trocador de peça, né? Tem que saber resolver, saber, tem nem que se- saber a qual é o peça- problema, né? Que Nem sempre tá- trocar a peça resolve, né? O Você problema não é trocar o parafuso, é saber qual parafuso trocar. tem Não é aí verdade? Aí tem o torque certo. Hã? E esse aqui, começa cedo, né, Hilário? E aí, fala aí esse futuro mecânico aqui. E aí, Hilário? Desde pequeno tem que começar, né? É bom, é bom. Aí, Começa a pô. pegar gostinho da Área coisa. boa. fica bom. E aí, você vai ser o quê? Quando você é engenheiro mecânico, engenheiro elétrico? Fala um pouquinho aí. Porque hoje em dia Engenheiro mecânico? o engenheiro Aí, o mecânico, Faz a pergunta o pra ele. mecânico tem que saber. É. Mecânica, Ele, elétrica. não, ele, o seu Hilário, é um engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, né, seu Hilário? Na realidade eu fiz um técnico, Ó. eletromecânica, 5 anos estudando. Viu? Quantos anos De você noite. começou? Ó. Viu?
Na realidade, eu comecei a estudar de noite com 15 anos de idade. Eu fiz a quarta série ginasial de noite já. Aí. E de dia procurando emprego. Ó. Tá? Aí eu só fui arrumar emprego nessa área. E, cara, se eu atrasasse 4 dias, eles me tiravam do curso. Viu? Porque para fazer o curso, eu tinha que ter emprego. E aí me deram uma tolerância de um mês só. 1º de março não, 5 de março começou o curso. Aí falaram assim, ó, se você não arrumar um emprego até 5 de abril, você tem que sair do curso. Aí eu arrumei o emprego dia 1º de abril. Olha. Meu trabalho. Que eu trabalhei na oficina, né? Quer dizer, e era assim, ó, eu não sei porque cargas d'água, os mecânicos eram tudo baixinho. Eu era o cara mais alto da turma. Mas sabe por quê, Zé Hilário? É. Pode dar pra ficar debaixo do carro do elevador, que o elevador é muito baixo, entendeu? Aí é o seguinte, quem é que ajuda o ajudante? Quem ajuda o ajudante? Ninguém ajuda, ninguém Não, ajuda. não Então, Tem. começou aí Fala baixo. começou aí a minha saga de eu precisar, às vezes, criar alguma ferramenta a mais. Eu me lembro que na época do... Porra, eu cheguei a mexer em Ford 51, cara, pra ter uma ideia. Eita. E o farol dele, ele tinha um parafuso que segurava o bojo do farol, ele tinha uma porca por dentro. Tá sozinho, você como que é uma Você tá porca? com vergonha? Aí eu tive que improvisar um alicate de pressão lá, segurar a porta por trás Pra tentar sozinho, resolver. entendeu? Não, e tem, E assim tem. na área da gente, da mecânica, tem hora Não, que o senhor sempre tem que tem, ser é. MacGyver, o seu Hilário. Com Tem que certeza. criar Tem que ferramenta adaptar, mesmo. fazer. Às vezes o senhor pega uma ferramenta grande, nova que seja, Uhum. mas tem lugar, espaço que não tem como o senhor fazer. Então o senhor tem que ter o É, jogo eu de gosto, cintura eu também. tenho umas ferramentas que eu tenho, umas importadas que eu comprei aí fora, tem umas coisas que não tem no Brasil. E às vezes é uma coisa até simples, né? Seu Hilário, o que o senhor acha do mecânico hoje, assim, na área da mão de obra? Como é Ó, que tá pelo esse? que eu acompanho os grupos, né? Pelo que eu acompanho nos grupos, todo mundo se queixa que não tem mão de obra. Quer dizer, a minha proposta é que as pessoas formem uma equipe e treinem a equipe toda. Cara, vou falar pro senhor, cara, a gente Aí tu bota um plano de tipo assim de recompensa, meu irmão. É o seguinte, vocês vão melhorar o desempenho Comissão, de vocês, né? vocês vão combinar com. Pô, Pra ver se eles... um serviço que demorava 3 horas para fazer em 1 hora, pra ganhar mais dinheiro, pô. Verdade. E hoje em dia tem muito meio, né, cara? Tem pistola elétrica, tem tudo. Tem scanner, Não, tem ferramentas ajuda muito, especiais que ferramenta- ajudam muito o mecânico. muito. Hoje- tem que ter conhecimento. Hoje em mas- dia, parece praticamente 70% é ferramenta. Se você não tiver ferramenta, você não trabalha, Hilário. Concorda? E a gente, nessa área que ele falou aí de falta de mecânica, a gente tá passando por isso aí. É, A tá gente muito começou difícil. desde novembro atrás de botando o currículo. Chegou um moleque, passou por uns 3 ou foi 4 lá na loja. Chega, só fica 2 dias. Aí quer... Não, chega cheio de mania. Chega lá na oficina, ele acha que qualquer. Chegou lá quando a gente fala assim, ó, eu respondi mais ou menos 100 e-mail. Chega lá, eu falo assim, ó, eu marca tal dia uma entrevista. Você acha que alguém ia? Porque eles acham que mecânica é só chegar, pum, ir lá e trabalhar. Não é ser uma oficina Não, organizada. tem que saber atender o cliente, pô, tem uma série de Vender. coisas. Não, ele Saber, acha. por exemplo, vender serviço, tipo assim, não, quero só limpar um radiador. Não, pera um pouquinho. Não é só um radiador. O meu próprio carro deu um problema de válvula de tampa de reservatório, fui fazer uma limpeza, logo depois a tampa vazou. Eu vim da Taquara até aqui, depois Mas já tinha saído acontece, água, sabia? né? Acontece, Hilário. Sim. Acontece. Então, hoje Então em dia. tem como checar as a- coisas, a pessoa tem que saber como aquilo funciona. A área da mecânica tá muito carente. Muito, muito. Tá faltando uma área que tá faltando Tá escasso qualificação. demais, tá mesmo. Eu acho que a primeira coisa é motivação. Motivação, Você isso motivar o aí. cara a fazer- Motivar, saber que é uma área que tá crescendo, é uma área que. Você viu que nos cursos que é eu boa. sempre procuro ensinar alguma coisa que precisa de uma certa teoria, eu sempre procuro partir de alguma coisa que você conhece. Então, do básico ali, que você pode se aperfeiçoar E mais. o básico mais voltado para a prática já. Eu parto de um problema prático para partir daquele problema tu saber como resolver. Que Não é legal. aquele monte. Eu é o seguinte, eu já vi cursos aí que te ensinam coisas que não precisa saber. Precisa saber como é que é o átomo, que é elétron, Uhum. ir lá e mostrar lá. E mais pra prática, né? Vê lá, começa o que é um circuito. O que entende por circuito? O que é um curto-circuito? Só um fio partida, fio topando a carroceria. E eu vejo, por exemplo, esses testes que ela faz aí.
Não tem como concordar. Não, o cara vai testar o aterramento lá, apareceu um maluco lá testando aterramento sem dar partida. Testando eficiência de contato sem corrente. Não existe isso. Mas é como eu falei, né? Tem muita coisa na internet aí. Eu tive a impressão que 60% da internet é falsa. Cara, na verdade... esses dias eu vi um exemplo. O amigo tava testando os bicos do carro, mas com a chave desligada. Pode ser isso? Não, pode medir resistência, mas Não, resistência Não, diz nada. mas a resistência, mas o cara tava testando, não tem como você testar um. Não, na realidade, o que eu te disse, tu vai testar um bico, tu tem que entender para que serve um bico. Ele recebe um pulso para deixar passar combustível. Testando o pulso. Carro desligado. Não tem como. Não tem como, pô. Vai medir o pulso de um bico com o carro desligado. Como? Não tem como. Tem até como se tiver um gerador de sinal. Mas aí já Eu tenho esse outra- aparelho lá. Sim, mas quando o senhor tem recurso, tem Eu aparelho, tenho né? recurso, não preciso ligar o motor, mas eu estou simulando que um Tem giro do corrente? motor. Não, estou simulando o giro do motor. Ou seja, esse aparelho que eu tenho, ele gera vários sinais, acho que uns 70, mais ou menos, vários carros. Você chega no carro, tem uma Meriva, por exemplo, sei lá, eu quero uma Meriva. Aí tu aplica o sinal e ele vai gerar sinal. Aí tu testa a ignição. Que tem gente que acha que é só para testar se o defeito não é sensor. Vocês me entenderam? mas Carro é muito- enguiçou, não faz nada, não dá centelha nenhuma. Tu suspeita do sensor. O que tu faz? Tu compra o sensor? Se tu tiver esse Não. aparelho, não precisa comprar o sensor. Quem- Você aparelho- vai lá, simula. Se você simulou, E o agora carro tá pegou, funcionando, sabe Pode que é trocar. sensor. Então, Mas parece Aí que tem o- que ter aparelho. Tem que ter aparelho. É um gerador de sinais. é o que acontece muito hoje, Lário. Esses mecânicos aí, trocador de peça, igual o João falou. Aí o cara troca, por exemplo, e aí o cara fala assim, não, bota a peça original. Pô, eu tive uma experiência com um mecânico, um amigo meu aí. Tá sempre dando umas dicas pra ele. O Paulo, aperte você lá, na Nogueira ali em cima. Deve fazer já uns 3 anos isso. Ele pegou uma Montana para fazer a revisão. E aí ele viu o fio do sensor de rotação lá, meio estragado a Aí isolação. ele foi, trocou. Eu falei pro cara, olha, senhor, é bom você comprar um sensor, mas o senhor vai na concessionária e compra o original. Aí foi lá e comprou. Caixinha da Delco, azulzinha, bonitinha. Aí, Botou no lugar, o cara não pegou mais. Aí. Aí ficou uma semana com o carro tentando ver o que era. Aí me chamou, disse, pô, Hilário, não sei o que eu faço mais. O sensor é novo. Ah, é novo? Tá ali aqui. Sabe uma coisa que dá muito problema? Como é que eu descobri o defeito dele com uma chave de fenda? Com a chave de fenda. Eu nem parti para o multímetro nem osciloscópio. Chave de fenda eu descobri. Como? Testou O sensor não tem um ímã, não é para ter um ímã? Sim, sim. Tava sem um ímã. Caraca, é o verdade. novo. Novo. Eita. Peguei ele na mão, Olha só. passei. Cadê o ímã? O ímã que gera o contato. Não, o ímã que Que faz a leitura. A A leitura leitura da roda- roda fônica. Aí, Cara, ele não viu não isso. tinha nada. Não viu. Coisinha simples. Sim. Rapaz, esses carros aí são Mas sistemáticos. como é que pode carro novo? Não, peraí. Você tem que entender o seguinte. Peça nova também dá defeito. Dá, porra. E Criança muita gente nova não- morre, né? Muita gente não entende isso. Muita cliente não entende isso. Mas acontece muito lá também. Não, mas com a o gente. pior é isso. Ele manda botar a peça, tu bota nova, tu tem que toda mão de obra. Aconteceu comigo no oficina. Aconteceu lá. Aquele cara que fez o vídeo aí, um dos caras que fez o vídeo. Ele tava com Logan, ele viu que era bomba de combustível. Aí com aquele aparelho, aquele X9 lá, eu ao mesmo tempo que eu testei a bomba, estava com defeito, eu testei também o chicote. Testei o massa e positivo. Bom, o resto tá bom, é só bomba mesmo, porque pode a bomba não funcionar por um outro problema elétrico. Falta Só que eu de já com aterramento, precaução, massa, falta de já testei positivo, tudo né? direitinho, positivo, tudo certo, então é bomba. Traz a nova. Botou a nova no lugar, cadê que funciona? Seu Hilário, eu vou fazer uma Nova com pergunta. defeito. Eu vou fazer uma pergunta pro senhor, que que tinha que ser feita há muito tempo. É verdade, se o cara andar na reserva ou abaixo de meio tanque, queima a bomba? Não necessariamente, pode queimar. Por quê? Que queima a bomba? Pode queimar. Falta de combustível, né? Porque o combustível que refrigera a bomba. Então, é verdade. É. Ah, se há... Porque assim, ó, na reserva não digo, mas se deixar, sabe? Porque o que acontece?
Antigamente era pior ainda. Quando lançaram o GTI, ele tinha um problema. Ele não tinha Tem um aquele copo. copo. Não aquele tinha um copo, era direto. Era só o pescador. Quando o cara entrava numa curva com pouco combustível, Saiu o combustível ali. saía, perdia, dava ar e o carro falhava. Hoje em dia, o que acontece? O retorno, tu viu que o retorno do combustível sempre retorna Já vai para direto aquele copo. Tá Isso, bom, pro velho. copo, é. Tendo combustível no copo ali. Não, eu tô perguntando isso porque a gente explica pro cliente lá. Mas sabe por que acontece? É porque por isso que é importante você, quando vai testar, que eu vejo pouca gente fazer, é medir vazão do sistema. Ver se a bomba tá. Por quê? Porque se tiver, por exemplo, aquele cara que você falou do filtro entupido, a bomba, por que a bomba fazer barulho? Porque não tava Pouco, forçando muito. Tava com Passava falha pouco de... combustível. E ela esquentava e dava barulho. Então aqui já chegou vários carros desses barulhos vendo? aí. O certo é a gente fazer Então- a bomba Então, e trocar aí, o filtro. galera, filtro. tomando gancho aqui, isso aconteceu ontem, Cara, né? A não gente tem trocou como, cara. Tem que trocar. O Ainda mais cliente tá com chegou, barulho. Zilhário, lá com a HRV, né? Fazendo barulho na bomba. Uhum. Ele já chegou com um problema e falando, eu quero que troque a bomba. Trocamos a bomba. É. Barulho, Saber por que tá fazendo barulho. ele chegou, queria que trocar, a gente trocou. Continuou, aí trocamos, parou o barulho. Na hora ele parou. Na hora, Não, na hora. para, depois... Liberamos o cliente, né? Automaticamente, no dia seguinte, ele retorna. Na gasolina, o carro não passava de 80. Sim, mas é que eu te digo. O carro chegou para trocar uma peça. Se ele quiser trocar, é o seguinte, ó, essa peça faz parte de um conjunto que tem que ser testado. Sim, mas aí eu só falando, aí ele veio, ele que chegou, eu quero que troque a bomba. Até então, de boa, troquei. Perguntei a ele, já tava o problema. Não. Aí eu falei, pô, então a bomba é nova. Sim, mas aí, o que acontece? Quer ver? Aí entra um outro detalhe. Você não chegou a fazer isso, né? Dar uma volta com o cara para testar como é que tá. Não testei. Foi o erro. Era a gente ter testado, né? Mas, por exemplo, ele veio com barulho, trocamos. No dia barulho seguinte, parou, é. parou o barulho. Só que o carro não passava de 80. Ah, a bomba é nova, veio com defeito. Tirei a bomba, Sim. testei, bomba boa, coloquei. Resumindo a obra, cara, eu quero fio de gasolina entupido. Tirei o Mas filtro, Acontece era que o quando filtro. troca uma bomba, tem que usar isso como regra. Troca o filtro. troca o filtro. Só que a pessoa veio com defeito, a gente não testou. Simplesmente era um filtro de combustível entupido. A gente tirou o tanque 3 Dobro da mão vezes de obra e não pôde cobrar. Porque pôde ele, cobrar. Ele se achou na razão. na razão. Isso aí. Em parte até tem razão. E outra coisa, gastou 300 e pouco de peça que não era pra ter trocado. Se ele apenas trocasse um filtro, R$30, tinha resolvido o problema. Ah, vou trocar a bomba. Coisa simples, um barulho. O cliente já vem com defeito, pronto, vamos dizer, Né? decidido o que é o problema. Então, já. resumindo, Que nem maluco, tá aí, nas redes sociais. Morri e não sabia. Aí vem lá, se seu carro tá com a lenta falhando, aqui, o parafusinho aqui, ó. Solta os parafusinhos verdade. na lixadinha e fica bom. Não é assim. E outra coisa, então fala pra galera, quando a gente explica pra eles que a gente troca a bomba quando tá queimado e explica que não pode andar com tanque seco ou muito na reserva, que queima a bomba. Eles falam que não queima. Então queima, né, Celiário? Como Queima, 55 anos de profissão, Pode ser que não queime, mas depende até da marca da bomba. Mas, pô, o que vai acontecer? vai esquentar e No não tem... mínimo vai reduzir a vida da bomba. Por quê? Porque ela vai esquentar mais do que foi previsto. Pronto, por exemplo, ele tá rodando ali com o tanque na reserva pra acabar. A bomba tá pouco combustível. Sim. Quando ele coloca o combustível, que é frio, dá um choque térmico, pode queimar a bomba ali botando combustível? Nesse caso, não. Não, né? Não. É de ele andar muito tempo com pouco combustível. Mas, Mesmo assim, ele jogar o combustível tanque vazio, não queima a bomba. Não, porque só o tempo de encher o tanque já vai esfriar. Show. todo Então, o sistema, legal. não tem problema Não nenhum. queima, né? Nesse caso, não. Muito bom. Mas é como eu te digo, existe uma falha até dos equipamentos de teste. Por exemplo, quer ver? Tu tem manômetro de pressão de bomba lá? Tem. Pressão? Tu tem aquele que mede a vazão ao mesmo tempo, junto? Não, lá só tem a monômetro, mede a pressão da bomba. Sim, mas é como eu te disse, é assim, ó. Tu tem que entender o sistema de combustível, porque assim, ó, foi criado um kit para teste, A gente tem um kit lá, mas não sei se é isso que o senhor mas é assim, ó, alguns kits que vêm atualmente, eles já vêm com outro manômetro que mede vazão. Só que os caras não se fragaram de um problema. Eles só conseguem medir a vazão corretamente quando ele tem o regulador de pressão lá na flauta na frente. E os carros mais novos não tem mais.
É. Então mede a vazão errada. Tudo que é cara que for medir, mesmo que ela tente medir a vazão, Por ela isso vai que não é dar, muito vai dar errado. confiante essa chave aí. Essa de teste lá da bomba lá. Não é 100% Direto, não é confiável, 100%. então essa... Não, é porque assim, ó, tu não consegue avaliar corretamente a vazão do sistema. Então ela mede mais ou menos, mas não é Mede confiável. a pressão, A pressão. Só a pressão. Mas só a pressão não é o suficiente. Por que que tu vê que mede, ele por que que tu fala. mede a vazão? Porque a medida de vazão, se tiver dentro do valor, tu vai ter uma garantia maior de que a bomba vai ser bem refrigerada. A vazão é outra ferramenta que tem que ter. Não, com a mesma ferramenta, eu fiz para mim. Lembra daquele depois a gente tubo? vai ver o- Lembra aquela mangueira com registro que bota no retorno? Aquela mangueira. Ah, cara, legal. Que ninguém fornece. Muito bom. A gente saber disso. Então Esse tem já coisas, tem aconteceu lá. ferramentas que não foram. Tem ferramentas que os sistemas evoluíram e as ferramentas não evoluíram junto. Esse dia aconteceu lá com a gente, o seu Hilário. Hum. Botou a chave de testar o monômetro lá da bomba, testou a bomba, tava dando certo. Não sei se era 3 pressão. pontos alguma coisa, Uhum, 4 tá. pontos. Só que Tava a falta. eu falei, vamos abrir por via da dúvida. Uhum. Quando ele abriu, que eu liguei o carro lá, ele botava o dedo assim na pressão. Não E tinha não pressão. tinha pressão nenhuma. Só que na coisa tava dando pressão. E aí? Não, na realidade é o seguinte, na realidade esse teste que você fez, que carro era? Que não era o carro? Que carro era? Eu não lembro. Era o Carlos- Cronos novo. Cronos da Fiat. Cronos novo? É. O Cronos tem regula de pressão dentro do tanque, não tem? Tem na bomba isso. Então, o que que acontece? Quando você só tem lá na frente um tubo, não tem? Só um tubo. E você tirou, você tava com baixa pressão. Na máquina deu pressão boa, só que quando você tirava o filtro, ele não dava pressão. Tipo, a bomba não mantinha Aí pressão trocou a no bomba. tubo. Trocou a bomba, ficou 100%. Retestou depois. Testamos. Porque é o seguinte, o que que acontece, gente? Quando o sistema está com baixa pressão, às vezes o cliente na hora não nota. Se ele é um cliente que não exige muito do carro, ele não nota no começo. Só na hora que ele vai exigir que ele vai ver. Mas, como eu te disse, o teste completo do sistema de combustível, na realidade, é medir pressão, vazão, estanqueidade, tem uma série de... Que nem eu falei, por exemplo, houve Processo, né? caso de um cliente que testou pressão, testou vazão. Então, resumindo, tem que testar tudo pra ter certeza do que tá Que falando. num sistema ele tem uma série de testes que às vezes o cara não faz. E o teste é simples, Por né? exemplo, pressão de óleo, por exemplo. Isso. Se tem manutenção de pressão de óleo. Tem aquela ferramenta. Bota na Tem a vela. da Raven, Ravenha. Aquela que com 2 medições. na nossa de uma. Tem que ter aquela de duas, o cara falou que era Por mais quê? precisa, né? Por que de 2? Que mais precisa? Não precisa não. É que tu, quando dá baixa pressão, tu sabe se realmente é bomba ou é um problema de folga. Perfeitamente, ele falou sobre isso aí. Porque, por exemplo, se você medir a pressão lá em cima, no cabeçote, na sobrinha de óleo ali, é um valor. Mas ele pode ser diferente lá no filtro. Tem uma bolacha que vem com a vem. Isso. Tu comprou esse. Não, eu comprei Ele tem uma bolacha que tu bota entre o filtro e o suporte do filtro. Para medir a pressão ali também. Porque se tiver boa pressão aqui embaixo e lá em cima tiver baixa, que vai o defeito? Ou a fuga no... Folga. Folga no eixo. Folga no eixo, como de válvula lá em Folga cima. no eixo. Tu consegue definir. 100%. Porque se fizer só lá em cima e debaixo, tu acha que é bomba. Acho que é bomba. Isso. Só que tu não testou antes da bomba lá, né? Isso aí. Por isso então tem que comprar essa ferramenta pra testar. A Em cima e bomba, embaixo. é. A gente só tem, então eu vou comprar essa outra. A gente só tem essa Tá de baixo. percebendo? Então, isso é uma coisa que as oficinas, às vezes, tu tem que. Não investe, Não Hilário. tem Não que- investe. Às vezes não conhece. Não, conhecer conhece. Seu Hilário, hoje em dia tem a internet, conhece, a galera conhece. Só que sabe o que é o problema? Não quer investir. Porque ferramentas hoje são caras. Só que eles não querem investir em tecnologia para te dar ter uma precisão Diagnóstico. correta. Sim, claro. Ele acha é o quê? Não. O achar. E aí, Vou trocar uma tem peça e negócio ter de certeza. scanner, por exemplo, hoje em dia tem carro de injeção direta, por exemplo, tem o UP com o TSI, por exemplo. TSI, Ele tem um sensor de pressão alta na flauta. Aí tu consegue medir com o scanner. Só que tem que confiar no sensor, né? Quer dizer, isso aí, confia nele. você falou em diesel, por exemplo. Não é que eu não mexo com diesel, mas a parte eletrônica. E aí houve um caso seguinte: o que aconteceu? O cara me ligou lá de Itaboraí.
Ele fez curso comigo lá por 98, por aí. E eu não dou curso disso. Ele disse, pô, Hilário, eu tô com uma... Qual é o carro da... Amarok, não, né? Não é Maroc, não. Uma Ranger Daqui a pouco ele já pergunta diesel. contigo. Injeção direta. Ele falou assim, porra, eu passo o scanner aqui, dá defeito em todos os sensores. Troco todos os sensores. Não pode. Não pode dar todos os sensores. É a mesma coisa quando Ele dá. falha o carro, faz o diabo. Aí eu falei pra ele, vem cá. Todos os sensores com problema, isso é um problema de alimentação dos sensores. Ou está um problema na linha de 5 volts para os sensores ou zero. Ah, mas como é que eu vou saber? Pega o esquema elétrico aí. Ele estava sem esquema na mão. Mas, assim, ó, procura aí o pino do módulo onde sai 5 volts, ou então lá no sensor onde chega a 5 volts. Vê se tem 5 volts. Ih, Hilário, só tem 3,5. Ah, então é um módulo? Não, pera um pouquinho. Quem é que fornece os 5 volts? O módulo. Certo? Mas primeiro ele passa por Aí, uma... aí eu falei para ele assim, vem cá, peraí. Esses 5 volts, ele não alimenta vários sensores? Alimenta. Ah, tá. Você não aprendeu lá na elétrica básica, você não aprendeu que qualquer fonte de tensão, qualquer fonte, seja a bateria, seja o celular, 5 volts, quando você exige mais dela, não cai a tensão? É, Mas a base é eletricidade, qualquer coisa elétrica é assim. É, baixo, cai. Então o que está acontecendo aí, provavelmente? Você tem todos os sensores aí alimentados com 5 volts. Um desses sensores deve ter dado um curto, por alguma razão. Uma bateria descarregada. Não. Não, Deve ter dado um curto em alguns desses sensores que queimou. que fez ele puxar mais amperagem dos 5 volts. Aí caiu a tensão. E eu estou supondo que seja o de pressão. Por quê? Porque é o que está mais exposto a esse problema. Vocês nunca pegaram cebolinha de óleo que vaza óleo? Sim. Várias, toda hora lá. E como o sensor está exposto a alta pressão, não deu outra, cara. Era ele o defeito. Mas como é que eu acho isso? Simples. Liga a chave e desliga o sensor. E monitora lá os 5 volts. Está lá 3,5. Desligou, o cara pulou para 5 aí. O defeito tá aí. Bom. Ia achar isso com o osciloscópio? Não ia Não achar. tinha como. Se não conhece essa base de eletricidade, Quase. ele ia ficar trocando pé, ia trocar todos os sensores. Entendi. Ia achar, ia ficar bom, cara. Ia Mas, pô, gastar, mas ia trocou gastar. tudo. Ah, troca tudo, vai resolver, né, Zé? Troca tudo. Já aconteceu até com carro a gasolina. A Fiat, aquela injeção de umbigo da Fiat. É, 92. E o maluco me ligou e disse, pô, Hilário, passei o scanner aqui, todos os sensores com defeito. A Todos Uno, tem com Uno, velho. defeito. Elba. Elba, aquele carro. Tem. Aí, falei pra ele, olha, vê se tem massa de sensores. Aí eu olhei o esquema elétrico, o 31 do módulo fornecia massa para todos os sensores. E algum idiota tinha testado esse massa com o módulo conectado. O que aconteceu? Queimou massa de dentro do módulo para fora. Acontece. O cara que não sabe. Entendeu? O cara tinha queimado um massa que vinha do módulo para os sensores. Aí eu falei para ele, olha, tu pode até fazer um teste prático. Joga uma massa o por cara que fora, não acabou o defeito. Claro, qual é o certo? Trocar o módulo. Mas quebra o galho. Pergunta, agora a gente tá perguntando, né, daqui a pouco a gente encerra. É verdade, se dá chupeta com 2 chaves e outra bateria, corre o risco de queimar o módulo? Não. Não. Corre o risco de explodir a bateria na tua cara. Explodir a bateria, né? Isso aí, eu já vi vídeo. E questão de dar tranco em veículo de injeção eletrônica. Aquele famoso empurrãozinho. Se você tiver certeza que é só um problema de arranque, Pode. dá tranque. Se não tiver certeza. Por que eles dizem que não pode dar tranco? Porque de repente pode ter falhado só a centelha e ele ficar só injetando. Aí Só dá o calço injetando. hidráulico. Pode dar calço hidráulico ou pode todo o combustível do catalisador e... Tá percebendo? Então eles nivelam por baixo. Quer dizer, não é que não possa dar tranco. Se você tem certeza que o defeito é só isso, claro. Agora, é como eu falei, até para dar chupeta tem ciência. Por exemplo, uma coisa que eu quero confirmar ainda, que me surgiu agora uma dúvida, que é o seguinte, até onde eu sabia, que eu aprendi ao longo do tempo, você não pode, por exemplo,
trocar uma bateria de um carro com motor em funcionamento. Não pode? Não pode. Pode queimar até onde eu sabia. Agora, como eu vi um vídeo de um cara ensinando a fazer isso, ensinando até testar o alternador, eu vou investigar, porque pode ser que com os alternadores novos, que são pilotados, pode ser que não dê esse problema. Ainda vou investigar. Mas na Então- minha concepção, até agora, Podia. não podia fazer isso. Ou seja, Então- testar um alternador Não. desligando a bateria do carro. Não, assim, som? por exemplo, os carros novos, cara, que vão trocar a bateria, não desconfigurar. Não, tem como fazer, Não, fácil. sim, mas dá errado se você troca a bateria com o carro ligado, esses carros novos? Pode. Pode dar errado. Pode dar, pode por quê? dar. Porque é o seguinte, basicamente, eu preciso confirmar por quê. Porque agora está vindo o alternador pilotado e pode ser que por software ele não faça isso. Mas pelo que eu conhecia até então, o que acontece? O carro está funcionando. O regulador de voltagem, ele usa como referência a bateria. Então, se você desligar a bateria, ele perde a referência e carrega mais do que o necessário. Às vezes acende Aí luz. quando você joga a E aí pode bateria, ele dá queimar um alguma curto. coisa. Às vezes não é assim, que não dá um joga, quando pico. tira a bateria. Acende a luz da injeção, às vezes, né? Quando tira a bateria. Então, dá problema. correto, trocar a bateria. Então, inclusive, isso também leva a outro detalhe que aconteceu comigo. No Escort aconteceu isso. mais A antigo, né? bateria abrir. Então, até para você dar chupeta, tu tem que saber, existe uma condição em que você não pode dar chupeta. Qual delas? É quando tá aberta a bateria. Ou A tua bateria está aberta, a bateria do teu carro, Hum, que você mediu a bateria, tá lá 0 volts, por exemplo. Isso. E aí tu vai dar chupeta. Em curto, ela tá em curto já, Não, tá será? aberta. Tá em curto aberta. não, em Ela curto abre não as tem problema. placas, né? Ela abre as placas, é como se não tivesse bateria. O que vai acontecer? A outra bateria. Você bota a tua chupeta, ele pega. Né? Na hora que você tira a tua chupeta, ele fica como? Sem bateria. Aí queima. Entendeu? Então, certo, os Então, carros até na hora que você vai dar chupeta, tem que saber. existe uma maneira de saber se está em curto ou está aberta a bateria. Qual é? Na hora da chupeta. Na hora de dar chupeta, tu sabe se tu pode dar chupeta ou não. da velha? Como que a gente sabe? Quanto era? Não, porque o próprio processo de chupeta vai saber. Quando tu fizer a última ligação da chupeta, se não der centelha nenhuma e está descarregada a bateria, ela está aberta. Sim. Concorda comigo? Concordo. Pra mim, aberta, então, é em curto mesmo. Não, ela tá em- não, curto não. Em curto é outra coisa. Não. Em curto, que vai. Isso aconteceu comigo também. Em curto. A minha bateria entrou em curto, quando eu fui na chupeta, deu uma baita de uma centelha. Nessa hora, o que aconteceu? A bateria do curto chupou toda a carga da bateria boa. Fui lá, as duas mortas. Caraca, Olha, viu? bateria em curto, chupa a carga Chupa da a outra. carga da Claro, e outra. bateria aberta não vai chupar, mas o que vai acontecer? Tu vai dar chupeta, vai dar partida, o carro pega. E aí, quando tu tira da chupeta, fica sem bateria, tu queima. Então, o correto, então, é dos carros novos trocar bateria, é botar uma bateria auxiliar, que hoje tem, bateria que eu falo auxiliar, sim, e ligar sim. nos cabos, tira a bateria para manter o carro com energia. E não usa aquela porcaria que eles usam via OBD, que eles falam que tu bota a bateria comum e liga no OBD. Por quê? Não, hoje em dia a gente Por liga. quê? Sabe por quê? Porque eventualmente nesse processo, o módulo pode mandar ligar algum atuador que puxa mais corrente que aquela bateria pode fornecer. Aí cai a tensão, perde a configuração. Então tem coisa assim que Coisa tu vai simples, né? estudando. Nem pra trocar bateria Mas, tem que saber hoje, né? Cara. Tá vendo aí, né? É, que isso nem um que eu- aluno meu, por exemplo, eu não sei que tu fez o curso, nos primeiros cursos que eu dei aqui no Rio, eu ensinei a montar um centelhador. Não sei se tu lembra disso, não, acho que não lembro. Não. Tem Como é que tempo era o já tem uns 10 centelhador? anos, tem mais de 10 anos já que a gente Como é que era o centelhador? Foram 10 Era uma mangueira transparente que eu cortava um cabo de vela, afastava 1 centímetro e deixava na mangueira um furinho. Para que aquele furinho? Para respirar, porque a centelha gera ozônio. E o ozônio, ele queima o oxigênio e aí fica preto o visor. Tu não enxerga a centelha mais. E aí eu falava pro cara, mano, tu tem que fazer um centelhador e fazer um furinho ali para ele respirar. Aí me liga um ex-aluno meu. Pô, Hilário, que sacanagem. Eu usei aquele teu centelhador e explodi a bateria do Peugeot. Falei pro cara, ô animal, você botou aonde o centelhador? Em cima da bateria. E outra coisa que a galera O que ele fez? Ele disse que ele foi dar partida, ele estava sozinho na oficina, capô aberto aqui, ele botou em cima da bateria o centelhador. Ele foi dar partida, bum, explodiu a bateria. Claro, deu centelha em cima da bateria, porque ele gera hidrogênio. E outra coisa, né? É importante que a galera da chupeta, às vezes que muitos não sabem, que é importantíssimo não inverter o borne, né?
que muitos invertem, queimam o módulo, né? Pode queimar a música. Entendeu? Que eles Tem- invertem a... Se bem que o módulo geralmente tem proteção contra a inversão de Sim, polaridade, mas se manter sempre ele acontece. não ligando, abusa, não abusa. não abusa, né? Porque dá aquele quando- curto, Quando eu né? estava em Porto Alegre, na época do computador de bordo, eu recebi uma ligação de um cliente. Era um Monza com injeção com computador de bordo. O cara foi dar chupeta, o cara ficou muito tempo parado, né? O cara foi dar chupeta com 24, cara. Igual Queimou caminhão, todos os módulos do ligou cara. com a Só não bateria queimou, maior. só não queimou o computador de bordo, porque ele tem a proteção para 24 volts. Hilário, existe a bateria 24 volts, Não é que existe a Ou bateria. você- O cara ou- usa 12 e 12 em série. 12 e 12, aí Em faz série. Você vê como 24, é que é né? importante saber o que é série e o que é paralelo? Explica, porque muita gente não sabe um o que é. aluno meu, e me ligou todo contente. Disse, pô, cara, ganhei aqui um carregador de bateria. Bonzinho, cara, custa 500 pau, não sei o que. O cara me deu de graça aqui. Só que tem um pequeno detalhe, cara. Ele carrega uma bateria só. Quando eu boto duas a carregar, ele não carrega. Tá com defeito esse troço. Ele falando. Tô falando. Vou te fazer uma visitinha aí. Me mostra aí como é que tu Faz. liga as baterias pra carregar. Liga uma aí. Não, tá certo. Agora liga duas. Ele, em vez de ligar Positivo, positivo, uma positivo, corrente. positivo, e ligar no carregador, ele ligou positivo, negativo, negativo, positivo. Ligou em série a bateria, ficou 24 volts. É claro, se o teu carregador é para 14 volts, tu liga duas baterias que é 24, vai carregar como? Então o certo Ah, é... então não é defeito. Claro que não é defeito. É só burrice aí, meu irmão. Fez errado, ligação errada. É verdade. Que ele foi Tá série, percebendo? tem que ligar positivo, positivo, negativo, Tem negativo. que ligar paralelo é positivo com positivo, Uhum, negativo sim, com negativo. É. Isso é paralelo. Uhum. Agora, o que é série? Positivo, negativo aqui, esse negativo vai pro positivo daquela e aqui negativo. Sim, Em série. em série, Faz isso aí. 24. Ele botou paralelo. E daí surge, né? O cara não tem o conceito básico, pô. Não adianta. Quer dizer, o cara quer pular etapa. Hoje em dia o cara quer fazer um curso de osciloscópio, pica da galáxia lá, e não sabe a eletricidade. Sabe nem o que é corrente, o que é tensão e corrente. O básico do básico, né? E aí eu vejo os caras ensinando a medir sua continuidade, e não sabe a diferença entre continuidade e eficiência de contato. Seu Hilário, na sua inteligência que o senhor tem, com essa experiência toda, qual a revisão mais preventiva que a pessoa tem que fazer no seu carro automotivo ali? Prioridades, É prioridades. cuidar, o intervalo de troca de óleo, líquido de arrefecimento. Aí, é isso que a gente É fala. o básico. Pô, que nem aquele cara lá. O cara travou o motor de um C3, chamou o eletricista, chegou com suas baterias, trocou a bateria e tava o motor travado. Fui olhar, não tinha nem óleo no motor, pô. Olha aí, E água? Nem água tinha. olha aí. Tava seco o motor. Pô, meu irmão, você quer o quê? Entendeu? Uma É, carroça. se tivesse uma carroça, eu falei, se tivesse uma carroça, O o jumento teu burro, o jumento, o segundo ia ficar jumento, o sem. primeiro é você, Ia morrer. ia morrer de Sede. fome e de sede, pô. Verdade, isso aí. É por isso que a Mas, se o JMK. cara- se o cara for falar, vai ficar brabo ainda. Pô, tá me chamando de burro, pô, tá sacaneando. É por isso que a JMK sempre indica trocar, fazer sua É uma revisão coisa preventiva. lógica, cara. Preventivo. Óleo, freio, sistema de Não, freio. é olhar a bateria, arrefecimento. se a abre, Isso. ver se tem. Às vezes o cara abre o capô. Eu era sócio Sindirepa de São Paulo. Teve uma época que eles divulgaram num jornalzinho deles aí, que na época tinha a inspeção veicular, tá? 70% dos carros que não passavam na inspeção veicular era defeito que o cara achava no visual, cara. Olha Era aí. vazamento, mangueira solta, porra. Não, e outra coisa, né? Um Pra simples... chegar nesse assunto, Tem hein? por quê? O cara piloto de scanner. Ligava o scanner, não, pá, não sei, porra. Não, e outra coisa, aqueles inaba ali, acho que o pessoal vê, o mecânico vê, não tem nenhum prazer de chegar e tirar o borne e limpar, né? Porque ele acha que vai desconfigurar. Verdade. Cara, estamos aqui, ó, fazendo um pod aqui com o doutor Hilário, professor. Estamos montando um projeto aí, estudando um projeto pra gente fazer curso lá, né? Formar a nossa Sim, equipe e Se aperfeiçoar cada vez mais. e na nossa também área. estamos com projetos de a JM fazer curso, formar pessoas, formar mecânico que está na área muito de
Difícil, né, Tem Celário? que não é mecânico mais, né? O nome certo seria mecatrônico. Mas como o Mecatrônico, cara né? vestiu de mecânico. Hoje a gente fala Mecânico tem que mecânico saber básico, mas eletricidade, mas é ramo mecatrônico, que é o mais completo hoje em dia. O nome então é mecatrônico, Celário. Seria mais correto, mas como é questão tipo assim, ó, se convencionou que é o mecânico, mas Isso. só que ele tem que saber elétrica. Show. não tem Então, jeito. mecatrônico, elétrico-mecânica, Sim, pô. né? Com os Ser completos. ser- Estamos ser estudando. técnico mecatrônico, não Isso aí. um mecânico só. É um Porque tem que saber, um tem que saber, não tem consultor, jeito. né? Eletricidade, se você não souber. Não, tem que entender. Se o cara não for mecânico intermediário. Não é um mecânico, é trocador de peça. E não é só que mexe com injeção, é pessoal do ar-condicionado também, Isso. pessoal do GNV. O cara não sabe o básico da eletricidade. Ele acha que, por exemplo, mexer com ar-condicionado é só dar carga de gás. Carga de gás, não vê E vazamento, aí não vê aparece teste. lá, por exemplo, no caso aí, o cara vê um problema que o ar não está gelando, ele dá uma carga de gás mais alta, o que acontece? O cara começa a oscilar marcha lenta. Entendeu? O cara começa a oscilar marcha lenta. Por quê? Pesa mais do que o previsto, tá? E o motor começa a oscilar marcha lenta. Estamos com um projeto aí, logo em breve, vamos ter umas conversas para montar um curso lá, pra gente formar a nossa equipe, formar mais pessoas, né, Zéliário? Então, isso aqui é uma palestra com ele, isso aqui eu conheço, já fiz o curso com ele, foi muito top. Muito bom, então é um cara que a gente conhece, admira, 57 anos de 56 de profissão, nunca para de estudar, né? Vai chegar a 57, 58, daí não pode parar. Se parar, enferruja, mano. Enferruja, né? A JM aí tá no processo aí, Celário, é uma empresa nova, que vamos buscar conhecimento, que nunca é tarde e Isso aí. para prestar Agora um bom estudar. serviço, né? A gente trabalhar com profissionalismo e eficiência, né? Tá, Fazer o então, serviço. hoje Tem que ser. fazendo Bem esse feito. código Tem que funcionar, tem que ser seu assim, Hilário, não tem tá, jeito, Hilário? não. Obrigado pela Valeu. presença hoje aqui, tá? Vamos aí. Isso foi só o começo. A gente vai ter Claro. mais ideias, mais. Agora vamos fazer vídeo lá na loja Sim. com o senhor. Usar o maquinário dele, do senhor, que você tem muito maquinário top lá. Eu tenho uns aparelhos lá que pode. Às vezes até um acessório, por exemplo, Acessório. uma pressão lá, por exemplo. Você não tem a mangueira para medir vazão. Isso aí, essa máquina de vazão. Então, Isso aí. até mesmo o senhor pode vender essas máquinas também, o senhor fabrica e vende. Eu fabrico e vendo. Aí, Na realidade, como eu disse, eu faço isso com todo. Tipo assim, eu tenho um monte de cuidados que o pessoal não tem. Aí eu compro material da China, às vezes, porra, tem coisa que tu tem que. Esses dias, Aperfeiçoar até ele, joelheira elétrica eu consertei esse dia em casa, Aí, viu? veio da China. Aí. O pessoal costuma botar fora, né? Então, com esse aspecto de sustentabilidade agora, tu tem que fazer as coisas, tem coisas que tu tem que melhorar, cara. É isso aí. Até o projeto tem coisa, Com certeza. ferramenta. Com certeza. E tem Obrigado muita, pela né? presença de hoje Tá aí, bom. tá? Tá bom. Esse bate-papo Obrigado aí aí, pra Tamo gente, junto o aí, tá? JM. E o aprendizado nunca é demais, né? Pô, a Isso gente aí. aprende muito, Experiência nunca é demais. aprender muita Certeza. coisa hoje simples, para a gente botar em prática na JM, a coisa de trocar bateria, de medir pressão, é uma coisa que a gente aprende cada dia com o senhor aí, obrigado. Isso aí. Estamos aqui com o nosso mascotinho aqui, ó, que é o futuro JMK aí, desde todo acompanha a gente nas redes, faz vídeo, né? Fala um pouquinho aí, mascote, normal aí. Fala Fala um aí. pouquinho Segurança, agora é contigo. Fala aí, homem. Mostra pra quem tu veio. Fala, pode falar. Fica à vontade. Fala aí. Segurança, qualidade, onde é que é? E Na garantia. JMK. Fala a verdade. E aí agora, fala aí do agendamento para o pessoal. Fala sério, o agendamento. O agendamento tá pronto, galera. Vocês podem vir em si. A gente agora, vocês que passa, tá lá na loja, tá cheio, oficina cheia, mas pode. Você, galera, que vocês passam lá na JMK, a loja tá cheia, mas estamos tomando agora com agendamento, tá? O telefone fixo da loja, as meninas vão agendar o horário para vocês, aquela já for conforto para vocês, entendeu? Tá cheia? Para lá rapidinho, vai na. A gente Na agenda seu recepção. horário, seu local. A hora que você quiser, a gente marca, né? Vai no Instagram, né? Vai no WhatsApp. Tem vários meios, várias Segue nós opções. no Instagram, E não deixa de seguir a gente aqui, ó. TikTok, JMK, todo vapor. Isso aí. Entendeu? E é só o YouTuber. começo. Olá, galera. Estamos encerrando aqui mais um podcast aqui com o professor Hilário. Deixa uma mensagem aí Um pra recadinho galera que pra- estão começando aí.
Bom, pessoal, aqui eu falo sempre pro pessoal aqui, você tem que estudar mesmo, que a tecnologia avança dia a dia e sem estudar, nada feito, meu irmão. Para Aí. ter qualidade no serviço, meu irmão, só estudando, se aperfeiçoando, comprando as ferramentas que precisa e passar isso para o cliente também, né? Então, aqui estamos à disposição para a gente vai passar a fazer os cursos aí para Em breve estamos aqui, ó. Já tem a Eu planilha. já dou curso aqui no Rio há 30 anos, vai ser mais uns 30 aí. Tem muita gente para aprender, tá ok? Muito obrigado, hein? Em breve é isso aqui, ó. JM. Quem tiver Curso. interessado e, ó, Tem interesse aí, pode. experiência nunca é demais, hein? Em breve vai vir novidade. Isso aí, experiência nunca é demais. E não deixa de fazer sua revisão na JMK, tá? Porque tá em boas mãos, em bom profissionalismo, tá? JMK tem isso tudo, valeu? Até em breve. Até breve. breve, obrigado aí Tchau, mais tchau. uma vez e logo, logo fazemos mais outros vídeos. Agora Vamos pra cima. Agora vamos comer pizza. Tô com fome.